Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria retornar mais uma vez pela TV Mundo Maior. Hoje, um dia muito especial, com o programa ABC do Espiritismo, apresentando qual é a visão do Espiritismo sobre esta data tão importante que é o Natal. O Natal chegou. E junto do Natal chega a esperança, o amor, a bondade, a alegria, que deva ser o sentido maior da vida de todos aqueles que batem no peito e dizem ser cristãos. É esse a temática de hoje. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria iniciarmos mais este programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre maior, que nos abençoe, que nos ilumine e que nos dê o esclarecimento necessário a levarmos a todos que nos assistem nesta ocasião. Precisamos retomar em nossas vidas a importância do dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é uma data especial para todos nós. É a data que nós vamos reunir a família em torno do bem. E nós vamos reunir a família em torno do amor. Mas hoje desviamos desse assunto. O Natal virou um comércio. Trocamos a figura de Jesus pela figura do Papai Noel. Aquele ho-ho-ho que as crianças conhecem perfeitamente. As crianças não querem saber de Jesus. As crianças querem saber de presente. Talvez nós, os pais, sejamos os grandes responsáveis por tudo isso. E é esse tema que nós vamos conversar um pouquinho. Como devemos, na condição de cristãos, comemorar o verdadeiro Natal? O Natal para nós, como deveria ser também para todos os demais cristãos, independente da nossa religiosidade, se somos cristãos, temos nesta data um marco muito importante. O dia em que veio à Terra, assumindo um corpo físico para o trabalho entre nós, numa dimensão tão rude, tão primitiva, com os corações tão endurecidos, Jesus não mediu esforços em vir, assumir o seu papel e nos deixar o legado do amor que nos deixou. Não é fácil ser cristão. Em momento algum, nesses mais de 2000 anos, foi fácil ser cristão. Muitos diziam ser cristãos e nunca foram. Outros trabalharam incansavelmente para que o exemplo de Jesus pudesse chegar ao maior número de pessoas possível. O Natal, para nós, tem direito à ceia, tem direito àquela mesa farta, tem direito a tudo que julgamos ser importante. Mas não podemos esquecer de fazer uma prece, agradecendo a Deus, o nosso Pai, por nos enviar o nosso governador espiritual, que deixou o rastro de luz e de bondade por onde passou. Então, nós vemos hoje tantos descalabros nas reuniões familiares. Esquece-se da prece. Primeiro, vamos imaginar como é que Jesus se sente. Vamos tentar nos colocar no lugar de Jesus. Primeiro, dizemos ser cristãos, tendo Cristo como o benfeitor de nossas almas. Ao nos reunir em seu nome para comemorar o aniversário, vamos imaginar que é o dia do nosso aniversário. Se ponha no lugar de Jesus. Imagine que a tua família organize uma grande festa para você. Imagine que os convidados começam a chegar, as mesas fartas, a música tocando. As pessoas vão chegando e vão direto para as mesas, comerem, beberem,
se divertirem. Terminando a festa, você percebeu que pouquíssimas pessoas que ali estavam te cumprimentaram. E que uma boa parte que te cumprimentou fez apenas por educação. Mal dirigiu os olhos aos seus. Assim é como Jesus se sente. Aonde nós comemoramos o Natal sem sequer lembrarmos de Jesus. Ele não quer um presente. Ele não quer que nós coloquemos dinheiro para comprar algo. Ele quer que nós possamos dar a Ele um presente diferente, não um presente material, mas um presente espiritual. Que nós reunamos a nossa família e façamos uma prece. Independente do nosso credo religioso, poderemos fazer um culto ecumênico, seja evangélico, católicos e espíritas. Todos nós acreditamos em Jesus. E é isso que nós precisamos retomar em nossa vida. E depois de fazer esse ato solene do amor, aí sim, nós vamos nos reunir com os nossos familiares na ceia, no almoço, seja qual reunião for, e podermos viver uma vida mais intensa, voltado para o bem do próximo. O que não é fácil. Sairmos daquele casulo das minhas necessidades, dos meus problemas, das minhas prioridades, para passar a ver que do meu lado tem pessoas com necessidades, prioridades, vontades, tanto quanto eu as possuo também. Natal deveria ser todos os dias. Estarmos em comunhão com Jesus, estarmos em comunhão com Deus. Nós somos cristãos, mas tiramos a figura do Cristo. Nós somos espíritas, mas tiramos a figura dos espíritos. Por isso que as religiões não entram num consenso. Por isso que as religiões falam muito e fazem pouco, incluindo, é evidente, nós os espíritas. Se nós não vivermos a obra, se nós não vestirmos a camiseta do ideal que nos encontramos, o ideal não será levado adiante. Quando eu falo com amor, quando eu falo com paixão de um assunto, eu empolgo. Quantas vezes nós não falamos do Cristo com descaso? Falamos por falar? Quando lembramos? Quantas vezes entramos num templo religioso e nem sabemos o papel daquele templo religioso ou o papel nosso naquele templo? Então, precisamos nos situar, precisamos fazer uma meditação a respeito do real papel que Jesus veio fazer e realizar aqui na Terra. Ele não veio fundar religião, ele não veio fundar uma seita, ele não veio fundar nada a não ser deixar os seus ensinamentos. Ele se afastou das sinagogas porque viu que era um monte de pessoas amontoadas, procurando nos dogmas judeus levar adiante para o povo eleito, para o povo escolhido, aquela mensagem. Jesus pregava para quem queria. Jesus tinha o seu altar na natureza, tinha o seu templo na natureza, não tinha casa, não tinha endereço fixo, não. Por onde ele podia, ele ia com amor, com carinho, sempre acompanhado por uma multidão, não fazia exigência para as pessoas chegar perto dele, não fazia exigência para realizar os seus milagres. Talvez é isto que falta no nosso entendimento. Entendemos que Jesus veio para todos e que todos que estão em comunhão com Ele podem dizer serem cristãos. Interessante, né? Eu estava falando com um grupo de crianças sobre o Natal e uma criança me perguntou: tio, então nós vamos tirar o Papai Noel? Eu digo sempre que nós podemos até manter, mas sempre com muita responsabilidade. É impossível, nós queremos trocar o Papai Noel pela figura de Jesus. Eu sou a favor de que nós tenhamos um dia no ano de 365 dias, que os cristãos possam até eleger um dia para darmos presente. Poderíamos até identificar esse dia como o dia da família. E aí nós vamos trocar presente, nós vamos nos reunir em família e deixarmos o Natal, para que o Natal não seja desfigurado como está sendo hoje. O Natal está sendo desfigurado e nós não podemos permitir isso.
Alguns religiosos têm ouvido até dizer assim: mas o povo vive em tanto sofrimento, é momento de alegria. Mas nós não podemos fazer momento de alegria nesse naipe de beber e comer. Vamos relembrar Moisés, quando ele sobe ao Monte Sinai para receber a tábua da salvação. Quando ele volta, o seu povo estava embriagado. Em uma festa enorme, com muita comida, com muita bebida, o povo ébrio estava ali, todo ele voltado para os vícios terrenos. Assim somos nós. Ainda não nos conscientizamos que o próprio Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nós não podemos confundir mais as coisas. E toda vez que nós tentamos confundir as coisas, nós muitas vezes nos complicamos. Nós precisamos retomar a ideia de ensinar às crianças o que é o Natal. E é uma coisa mais grave. A ONU tem divulgado que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Aqui nós temos a maior comunidade evangélica do mundo, nós temos a maior comunidade católica do mundo, nós temos a maior comunidade espírita do mundo. Então nós que dizemos ser cristãos, não podemos se enveredar para essa condição de mostrar um Jesus diferente. O Jesus é esse Jesus com amor, com alegria, com bondade. E precisamos mostrar para as crianças que o brinquedo é apenas uma consequência secundária. O que passou a acontecer? As crianças estão crescendo com a ideia de que o presente é algo primário. Se tiver presente é Natal, se não tiver não é Natal. Isso é um equívoco. O Natal é um Natal. É o nascimento do homem mais importante que pisou na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Chico Xavier nunca ousou chamar Jesus. Chico Xavier, na sua respeitabilidade, sempre ousou chamar nosso Senhor Jesus Cristo. De tal é o respeito que os espíritos superiores têm para com esse que passou pela terra, que foi eleito como nosso governador espiritual. Talvez essa proposta que o nosso querido Sérgio disse, num futuro mais espiritualizado, que não é para a realidade, o nosso sonho ainda está um tanto quanto distante, esta geração e muito provavelmente essas que virão nos próximos anos, terão um materialismo ainda muito enfronhado. Mas quem sabe se não gerarmos uma sementinha hoje, daqui a 100, 200 anos a realidade não muda. Queridos amigos, nós estamos com esse primeiro bloco falando sobre o advento do Natal, a sua importância. Vamos então para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Queridos amigos, que alegria! É Natal, Jesus novamente presente em nossos corações. A lembrança de Jesus. Vamos fazer do dia 25 de dezembro, todos os 365 dias do ano, com prece, com amor, pela caridade. É isso que o Espiritismo vem resgatar para todos nós. Programa ABC do Espiritismo, pela querida e amiga TV Mundo Maior. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. E uma outra temática, querido Sérgio, que eu gostaria de falar também neste momento, que eu acredito que é muito importante nós repensarmos. Tem muitas instituições que chega na época do final do ano, literalmente fecham as suas atividades. No Brasil, no exterior, ou quando no dia de reunião pública cai o dia 25, para as suas atividades. Eu gostaria de lembrar que a Casa de Jesus, ela não pode fechar no dia do aniversário do seu guia. É a mesma coisa fechar o hospital, é a mesma coisa fechar uma delegacia. Olha o caos que não ia ficar. A casa religiosa também não pode ficar fechada, seja por um período ou seja por uma data específica. Se vai ter pessoas, é outra história. Se vai ter alguém ali, é outra história. Mas a casa tem que estar aberta.
A casa espírita pertence aos espíritos, tem Jesus, o nosso mestre. Então eu não posso fazer da casa espírita a vontade do dirigente. O personalismo, eu não posso, então a casa vai fechar. Eu vou estar na ceia com a minha família, eu não vou poder comparecer à reunião, então já que eu não vou poder comparecer, ninguém também vai, porque eu não vou abrir a casa naquele dia. Como é que fica a postura perante os espíritos? Como é que fica a postura perante aqueles que nós trabalhamos o ano todo? Então é muito importante nós analisarmos, nós, os espíritas, que é uma data que, independente se vai cair no dia de atividade ou não, a casa espírita, se é dia de atividade, tem que estar com a porta aberta, porque é dia de comemorar o nascimento do nosso mestre e do nosso guia. É verdade, nós tivemos essas experiências porque alguns anos atrás, quando nós tivemos o Natal, que caiu numa quarta-feira, a véspera de Natal, dia 24, nós então recebemos a orientação que era para o centro abrir normalmente. Pelo menos a atividade pública. E nós realmente tivemos um ou outro companheiro que chegou a comentar isso naquele primeiro ano. Mas não vai vir ninguém. E nós então recebemos uma orientação do nosso Dr. Marco Antônio, Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o mentor da casa, que ele disse assim, olha, os espíritos aqui estarão. Então nós fizemos, e para nossa surpresa, nós tivemos a casa lotada. Então nós percebemos que nós precisamos parar no espiritismo com o achismo. É que, na verdade, os dirigentes querem se adaptar a uma realidade. O dirigente espírita tem que entender que ele é um chefe religioso. Eu tenho percebido que a grande maioria dos presidentes de casa espírita ainda não se deram a responsabilidade que assumiram, não apenas perante a lei do homem, mas também perante a lei de Deus. Sobre a lei do homem, vamos relembrar que, segundo as leis brasileiras, depois da Constituinte de 1988, coube a um presidente de um centro espírita o cargo de um chefe religioso. Então, um presidente de um centro espírita, ele é a mesma coisa e se equivale a um padre, a um pastor de uma igreja evangélica. O presidente de um centro espírita ele tem que entender que o seu cargo equivale a um desses chefes religiosos. Esse é perante a lei humana. E segundo, que ele está diante da terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem nos mostrar o cristianismo na sua essência. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz: coube ao espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Então nós precisamos sair da zona do comodismo. Nós precisamos começar a assumir a nossa responsabilidade. Então, nós temos atividade no dia de Natal, é o dia que nós precisamos estar na casa espírita. Porque os espíritos muitas vezes não têm para onde ir. Os espíritos também querem se reunir em torno do Evangelho para agradecer a Deus por aquele momento. A casa espírita não é apenas a casa dos encarnados. Vamos relembrar que durante muitos anos, Emmanuel aconselhou Francisco Cândido Xavier a falar por uma plateia que não havia ninguém de encarnado. E as pessoas passavam na porta e diziam: Chico Xavier está louco. Olha lá, ele está pregando sozinho. Não havia uma única pessoa dentro do centro. E depois de alguns anos, o Chico lhe perguntou: Emmanuel, não precisa mudar isso? Emmanuel diz: não, eu vou te mostrar uma visão. E quando foi mostrada uma visão ao Chico, ele viu que existia ali centenas e centenas de espíritos que estavam ouvindo a sua mensagem. Então nós precisamos entender o que é o mundo espiritual. Eu vejo muitos espíritas falar do espiritismo sem ter um conhecimento do que é o espírito. Isso é muito grave. Então nós precisamos ter esse alerta de que a casa espírita é um pronto-socorro. É uma época que mais confusão tem nos lares. É uma época que as famílias mais brigam. Sabe por quê? Porque tem o alcoolismo. É a época que muitos jovens, e trabalhei mais de 12 anos numa clínica de recuperação de jovens drogaditas,
É a época que os jovens recaem nas drogas, porque é um dos 12 passos seguidos é nunca beba o primeiro gole. Ou seja, porque do primeiro gole vem a garrafa. E é uma coisa interessante que muitos familiares dizem assim, hoje você pode beber um pouquinho. Diz o português, um bocadinho. E é esse bocadinho, é esse pouquinho que realmente faz com que a pessoa retorne a ser internada em uma clínica de recuperação. Então nós precisamos repensar realmente o que é o Natal para vivermos em paz com o Cristo. Sem dúvida. Então nós já analisamos o comportamento pessoal e coletivo de nós os espíritas. É uma data de repensarmos. No programa da semana que vem, nós estaremos nos últimos dias do ano. Estaremos conversando um pouquinho sobre qual é a finalidade do final do ano. Qual a perspectiva para o ano que virá, tanto quanto o Natal. Uma retrospectiva. Na condição de cristão, como é que foi o meu ano? Muitos de nós fazem uma retrospectiva financeira, eu consegui uma casa nova, eu consegui tanto numa caderneta de poupança, numa aplicação, eu consegui uma promoção tão sonhada no trabalho, mas e no quesito espírita? Ou se você não é espírita, é um simpatizante da mensagem cristã, como é que foi o teu ano no lado espiritual? Quais foram as tuas aquisições? Quais foram as suas derrocadas? O que você pode eleger de ponto positivo, de ponto negativo? O Natal não é apenas para chegarmos no dia 25 de dezembro, ceiarmos com a família, fazermos uma prece agradecendo a Jesus por ter vindo, pelos teus ensinamentos, mas é também um momento de análise retrospectiva do lado espiritual. É verdade. Há uma coisa interessante, André, você falou agora do programa que vem, da semana que vem, realmente são 3 datas que muito nos preocupa com referência à recaída dos jovens nas drogas. É exatamente o Natal, o Ano Novo e o Carnaval. São 3 datas terríveis que parece que nós temos como uma época que tudo pode. E não é assim que funcionam as coisas para quem tem o vício. Então nós precisamos realmente ter um Natal diferente, um Natal de esperança, um Natal de amor, um Natal de prosperidade. O Natal tem que ser algo que toque o nosso coração. Tem que ser algo que nos convide a nos tornar criaturas melhores. E para sermos criaturas melhores, às vezes temos que ter coragem de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, por exemplo, é você sair da sua casa, onde você tem uma certa comodidade, onde você tem uma certa tranquilidade, onde você tem um conforto, e visitar uma família carente, uma família necessitada. É você deixar um pouco o comodismo de ver apenas os seus filhos tendo aquele brinquedo do sonho e começar a visitar uma criança que qualquer coisa que você vai dar a ele vai se sentir muito bem, porque ele não sabe o que é receber nada nesta data. Essa é a felicidade do Natal. Me faz relembrar aquela frase que o Chico diz uma vez a um homem muito rico: você não é feliz porque você nunca fez ninguém feliz. E nós estamos chegando, querido Sérgio, já passamos do ano, já estamos chegando aí nas últimas semanas. Se nós formos puxar pela nossa memória, teve meses que a gente não ajudou ninguém, nem se ajudou, quanto mais ajudou o nosso próximo. Com aquela velha desculpa, eu estou desempregado, eu estou ajudando um familiar que está desempregado, eu ganho pouco, já estou aposentado ou reformado. Nós não entendemos ainda que quando o nosso querido Sérgio falou de família carente, muitos já logo imaginam, a família que não tem comida, a família que não tem o material também. Família carente, numa forma superficial de analisar, é família necessitada materialmente. Mas hoje,
existe uma carência que está num bairro de pessoas necessitadas materialmente, de pessoas ricas, que é o carente de afetos, o carente de amor, o carente de ouvir uma palavra amiga. Então nós vemos que o Natal também serve para levarmos um reconforto a um carente do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, André, tem aquela mensagem que diz, não é? A caridade moral e a caridade material. A caridade material é aquela que você doa alguma coisa dentro da sua necessidade. E a caridade moral é aquela que a pessoa precisa de um sorriso. Nesse exato momento, quantas pessoas estão pensando no suicídio? Quantas pessoas estão cometendo o suicídio? E às vezes uma conversa amiga, uma conversa fraterna, resolveria o problema. Se nós deixássemos de brigar tanto dentro de um lar e começássemos a trazer o Evangelho e o seu culto para dentro de nossa casa, nós iríamos perceber que nós poderíamos contribuir muito para aqueles que ali estão. Queridos amigos, estamos encerrando mais um programa especial falando sobre o Natal. E estaremos semana que vem falando sobre o que esperar do ano de 2019. O nosso WhatsApp é 19 997 78 2794. Queridos amigos, um Feliz Natal, repleto de muita paz, de muita alegria, de muito amor, e que nosso Senhor, o aniversariante, possa tocar o íntimo do seu coração. Estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso e até a semana que vem. Feliz Natal, que Jesus te ilumine hoje e sempre. Até o programa que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.